Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. Neste vídeo, a gente vai ficar no principal assunto que ganhou ênfase hoje. E qual foi esse assunto, Laureano? Foi a situação do ingresso da petição da 777 Carioca na Justiça do Rio de Janeiro. A 777 Carioca juntou aos autos o representante dela aqui no Brasil. E a Globo, por sua vez, através aí do jornalista Diogo Dantas, dando informações totalmente erradas, impressionante como que a Globo passa pano para essa situação. Mas enfim, na parte da noite a gente vai falar muito aí sobre o jogo treino, entre outros assuntos que também ganharam ênfase no dia de hoje. Mas para o vídeo não ficar longo, vamos ficar nesse assunto. Então, pessoal, conforme eu falei anteriormente, a 777 se posicionou hoje. 777 alega que Mark Shapiro é o representante legal da 777 Carioca. Mark Shapiro seria aí simplesmente o dono da 777 Carioca. Meus amigos, o seguinte: quem é Mark Shapiro? Vamos explicar para vocês aqui. Bem, no dia 10 de maio de 2024, tá? A 777 Partners, que era a controladora do futebol da Vasco SAF, contratou uma empresa, certo? A Beihailer Advisory, para simplesmente auxiliar na gestão de desafios operacionais da 777 Partners. Naquele momento, a 777 passava uma grande dificuldade financeira e essa empresa Beihailer Advisory, ela foi contratada. O seguinte, o Shapiro, Mark Shapiro, né? Ele, na verdade, ele é um cara contratado pela 777 Partners, certo? Ele trabalhava no sentido de recuperar a empresa, certo? Ele era diretor, ou melhor, ele é diretor aí dessa empresa Beihailer Advisory, certo? E ele estava atuando como diretor operacional interino da 777 Partners, certo? Ele era operador, ele era, repito, diretor operacional interino da 777 Partners. E conforme mostra aí lá na Suprema Corte de Nova York, no processo que a Landerhall move em face da 777, certo? Quem é a controladora da 7777 é a ECAP, pelo menos para a justiça norte-americana,
e não essa Beihailer Advisory. Aí vem o grande X da questão. O Mark Shapiro, ele foi simplesmente nomeado, e assim, o Mark Shapiro já consta no processo como representante. Ele já tinha uma procuração, certo? Ele já estava acostado nos autos. O Vasco colocou isso em dúvida porque o negócio que foi feito diretamente com a 777 e não com a empresa Beihailer Advisory. E assim, se verdadeiramente, né, a titularidade foi passado para essa empresa, o Vasco deveria ser comunicado e nos autos deveria ter os argumentos, as provas aí que verdadeiramente a 777 Carioca foi vendida ao Mark Shapiro, ao Mark Shapiro, e não consta isso no processo. Perfeito? Não consta isto no processo. O que consta aí nessa procuração que foi colocada hoje é o voto aí de um tabelião lá do estado do Texas, né, alegando que o Mark Shapiro teria representação para poder aí designar advogados, tá? Mas essa procuração é questionada até mesmo lá nos Estados Unidos da América, porque isso foi dado no Texas. E a empresa, a 777 Carioca, a sede dela em Delaware. Então, cara, é uma confusão danada. Danada. Entendeu? Não existe nenhum ato constitutivo, certo? Seja de venda, seja de transferência ou de que seja. Laureano, como que vai ficar essa situação? Primeiramente, né, o Globo me faz uma matéria totalmente tendenciosa do Diogo Dantas, dizendo que a 777 apresentou um dono diferente à justiça. Mentira da Globo, mentira. O Mark Shapiro já está no processo. Já está no processo. Tá? Já está no processo. E aí, o Globo fala que o julgamento vai ser remarcado. Mentira. Porque o Vasco agora ele vai se posicionar no processo. A 777 ela entregou o representante. O Vasco agora vai se posicionar. E simplesmente o Vasco vai falar, olha, esse representante aqui já estava no processo. O negócio que a gente fez foi com a 777 Partners. Não foi com o ECAP, o negócio não foi feito aí com a Beihailer Advisory, que, repito, é uma empresa que simplesmente estava prestando um serviço de recuperação financeira à 777. E é até má fé da 777 juntar isso aos autos e dizer que esse é o dono. Evidentemente que, pessoal, a gente desconfia quem sejam os donos. Os donos estão aqui no Brasil. Aclara e manifesta aí cortina de fumaça para que as pessoas que estão por detrás disso não venham a aparecer.
Então, primeira coisa que o Tribunal de Justiça vai ver se há tempestividade, porque essa situação desse prazo acabou na quarta, não é sexta, igual eles estão falando aí, tá? Porque é dia corrido, tá? Sábado e domingo conta, tá? Então, primeira coisa é tempestividade, para ver se tem valor. Segundo, o Vasco vai se posicionar. E, ao meu ver, aí o Vasco vai conseguir uma quebra de contrato. Vai rescindir esse contrato, porque, cara, o Vasco não assinou com essa empresa. Quantos e quantos atos aí que foram tomados aí e o Vasco não tinha nem ciência quem era. Agora, repito, Jorge Salgado, Osório, Duque Estrada, Zeca Bulhões, Adriano Mendes, Júlio Brandt, tem que pagar por isso, porra. Tem que pagar por isso. Não pode ficar do jeito que está. E tem gente que acredita que o Vasco, diante desse imbróglio todo, que o Vasco vai ser vendido, que vai ter reunião, que vai ter isso com o Grego, ou seja lá quem for. Meu irmão, a insegurança jurídica é muito grande. Agora, a chance do Vasco da Gama da 777 voltar, cara, é nenhuma diante disso. Eu sei que é Brasil, mas, pô, é difícil, cara. A cara de pau dos caras. Os caras estão mentindo para a Justiça do Rio de Janeiro, estão ocultando quem são os donos, porque se a gente falar aqui que quem provavelmente é o dono disso, eu vou responder o processo de novo. O único canal aqui no YouTube que respondeu o processo, eu de novo vou responder o processo dessa pessoa. Mas a gente sabe, a gente desconfia de quem seja o dono disso. Deixe aí nos comentários quem você acha que é o dono disso aí. Então olha a sacanagem que fizeram com o Vasco. Então a gente está aguardando o Vasco fazer uma nota, se manifestar nessa situação toda aí, para que a gente possa ter ciência de como que vai ficar as coisas lá na frente. Mas assim, para mim, essa notícia é excelente. Por quê? Juntaram a procuração de um cara que já estava nos autos. A verdade, ela vai prevalecer. Tamo junto. Às 21h30 a gente retorna. Valeu!